Gravação. Boa noite a todos. Hoje é dia 13 de junho de 2019 e vamos dar início à nossa primeira dinâmica do bloco do módulo Direito de Família. Direito de Família. Os artigos, né? A partir do artigo 1511, artigo 1511, no Código Civil. Eu estou aqui com a minha caixinha, preciso de uma caixinha mais digna para o direito de família. Eu tenho outras aqui que são bem legais, inclusive essa aqui é a que eu mais gosto, mas eu não achei outra como essa. Então, enfim, está aqui na minha caixa de chocolates. Quem não gosta de um chocolate, né? Às vezes eu chegava lá em Manaus e falava, pessoal, tem chocolate para todo mundo. Eles felizes. Aí eu abria flashcards. É uma decepção, né? Vamos lá. Ó, tô aqui com os meus blocos. Já tenho uma notícia boa para vocês, que eu já estou me organizando. E já até seguindo aí sugestões dos amigos. A partir de agora, tão logo, ainda estou operacionalizando isso, eu vou enviar aos senhores os cartões já prontos. Então, eu estou vendo isso com uma gráfica aqui próxima, para que os senhores tenham os cartões prontos já e não tenham os arquivos, porque os arquivos não são lá assim tão fácil a operacionalização, tá bom? E aqui eu já consigo coordenar, é simples. Então, os senhores vão receber os arquivos por SEDEX. Pois é. Inclusive, esses arquivos de hoje eu fiquei, como é esse negócio? Mas não pode, você já é doutora nessa organização de arquivos. Olha só, mas não se preocupem, eu vou tentar, amanhã uma pessoa vai me dar uma resposta. Eu só preciso imprimir 55 páginas dos sucessões. Aqui, família são mais ou menos 50 páginas no papel, gramatura 150, frente e verso. Vou recortar e vou colocar, condicionar bem numa caixinha e vou lhes enviar. Vai para Teresina, para o Piauí, vai lá. Bem, vai ficar, não vai para o Paraná, não. Vai ficar... leva uma cajuína. Mas aí vai para Bahia. Vamos lá. Eu tenho dividido os blocos. Eu vou fazer em quantos? 1, 2, 3, 7 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O direito de sucessões também está dividido em 7 blocos, correto? Eu vou pegar o primeiro bloco e vou falando para os senhores, vou mandar uma foto de como foram divididos os blocos. Então, esse aqui é o bloco 4, esse é o bloco 2, esse é o bloco 7, esse é o bloco 3, 2, 3, o bloco 1. Bloco 1, 2, 3. Então, eu vou dividir, vou mandar uma foto para os senhores. Depois disso, no final da aula, eu faço. Vou começar com o bloco 1 de uma vez, para a gente já pegar na massa, né? Botar a mão na massa. Bloco 1 de 7 artigos 1511. Artigos 1511. Vamos lá. A 1542. Então, a 1511. 1511. A 1542. São os flashcards 1 a 57. Então, vamos 1 a 57, o bloco 1. Bloco 1, vamos lá. Pessoal, os senhores têm que ter em mente o seguinte, o direito de família ele tem 2 títulos. O título 1, que é o direito de família, o direito pessoal. Direito pessoal. Direito pessoal. O direito pessoal, ele vai ter o subtítulo 1, o casamento. Eles vão seguindo aqui, essas divisões são importantes. Aí nós temos no casamento alguns capítulos. Então temos os capítulos, que é o que nós vamos ver hoje. Depois nós temos o subtítulo 2,
que vai tratar... o subtítulo 2, que vai tratar os capítulos, correto? O subtítulo 2 vai tratar das relações de parentesco. As relações de parentesco. Então, as relações de parentesco também temos vários capítulos. E temos o título 2, que vai tratar do direito patrimonial. Direito patrimonial. Direito pessoal, direito patrimonial. Ok? Então, vamos começar aqui. Isso aí é a primeira contextualização. União estável. Ok, vamos lá. Direito de família. Então, estamos no título 1, direito pessoal, do subtítulo 1. Vamos já começar com casamento. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Nilson, o que estabelece o casamento? O casamento estabelece comunhão plena de vida. Comunhão plena de vida. Elisa, a celebração do casamento é onerosa ou gratuita? A celebração do casamento é gratuita. Ok. E civil também. É civil e gratuita. Ok, perfeito. Renato, as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei deverão pagar selos, emolumentos e custas pela habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão. Nos termos do Código Civil, hein? Não, serão isentas. Serão isentos, né? Josélia, pode haver interferência na comunhão de vida instituída pela família? Eu estou meio perdida aqui. Eu chamei para hoje, não ficou legal, não. Não tem problema, estamos todos juntos. Você vai ter que fazer o seguinte, Josélia, muita atenção. Josélia. É o 1513. Você vai seguir, Josélia, pelo Código Civil. Tá. Você vai colocar de lado os cartões e você vai seguir pelo Código Civil. Então, muita atenção, porque você vai ser obrigada a ler os artigos para acompanhar os seus colegas. Ok. Vamos lá. Pode haver interferência na comunhão de vida instituída pela família, Josélia? Não. É defesa. Qualquer pessoa de direito público ou privado intervir nessa relação. Interferir na comunhão. Ô, Nilson, qual o momento em que se realiza o casamento? O momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Isso, no momento em que eles declaram, no momento em que eles manifestam perante o juiz e o juiz os declara casados. Elisa, o que deverá atender o casamento religioso para se equiparar ao casamento civil? E a partir de qual momento produzirá efeitos? O casamento religioso, para se equiparar ao casamento civil, deverá atender às exigências legais e para a validade, e desde que registrado em registro próprio, e produzirá efeitos a partir da data da celebração. Ou seja, ele deverá atender às exigências do casamento civil e ser registrado no registro próprio, correto? No registro próprio, a partir da data da sua celebração. Não é da data do assento, tá bom? É da celebração. Ô, Renato, quais os requisitos para o registro do casamento religioso? Os mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. Josélia, como deve ser promovido o registro civil do casamento religioso? E após 90 dias, de que dependerá o registro? Ele vai ser feito mediante a comunicação do celebrante, né, ao ofício competente, ou por iniciativa de qualquer outra pessoa. E desde que tenha sido homologado previamente a habilitação, né, regulada nesse código, após esse prazo, o registro dependerá de nova habilitação.
Ok. Então, vamos lá. Vamos estruturar esse artigo aqui agora, porque nós estamos tratando. Vou tirar uma foto aqui para nós termos isso aqui organizado. Então, vou mandar para os senhores. Então, nós temos que... Vamos lá. 1516, parágrafo 1º. Todo mundo com uma folha aí. 1516, parágrafo 1º. Vou colocar aqui bloco 1, família. 1516, parágrafo 1º. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido em, primeiro, 90 dias, em 90 dias da sua realização. Segundo, comunicação do celebrante ao ofício competente ou por iniciativa de qualquer interessado. Então, comunicação de quem? Do celebrante ou interessado. 3. Homologada previamente a habilitação. Então, vou colocar aqui homologada habilitação. Vencido 90 dias, após o referido prazo, o registro depende de nova habilitação. Ok? Então tá. Nilson, como pode ser conferido efeitos civis ao casamento religioso celebrado sem as formalidades legais? Casamento celebrado sem as formalidades exigidas neste Código terá efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado a qualquer tempo no registro civil mediante prévia habilitação perante as autoridade competente e observado o prazo do artigo 1532, 90 dias. Pessoal, então, basta registro, habilitação. Registro e habilitação, só isso. Registro e habilitação. Registro a qualquer tempo, precedido da prévia habilitação, não tem problema. Elisa, qual efeito jurídico a lei confere ao registro civil do casamento religioso se, antes do casamento religioso, qualquer dos consorciados houver contraído com outro em casamento civil? Nulo, é nulo o casamento. É nulo. Renato, qual a idade núbio? É necessária autorização enquanto não atingida? A gente tem que ver aqui, eu vou até olhar isso aqui como está agora. Vamos lá. Isso foi alterado, né? Renato, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Código Civil para ver como está. Eu não escutei porque o cachorro estava latindo aqui. Tá. Vamos lá. Eu vou abrir aqui no Código Civil porque houve uma alteração agora, né? Parece que não é possível... Artigo 1500... 16 anos. Só com 16 agora. É necessária autorização. Vamos lá. 16 anos para o homem, 1517. Homem e mulher. Eu também estou com o mesmo problema da Josélia. Eu imprimi daquela maneira mesmo que você falou, Joaquim, só que... Enfim, eu fiz até uma folha de teste, a primeira deu certo. Aí depois eu deixei para... acabou dando errado, mas eu vou acertar. A primeira saiu certo. Aí depois eu botei para imprimir direto, acabou dando errado. Tem que acompanhar. Garanto, senhores, vai dar certo. Tem que dar. Okay, vai dar certo. Caso contrário, eu vou amanhã ter uma resposta, e aí eu já vou pedir para o pessoal da gráfica promover essa impressão para mim e cortar, e eu já mando para vocês pelo SEDEX, tá bem? De qualquer forma aí, vamos aguardar. Mas se mandar o arquivo já todo fechadinho, frente e verso, já que tem que ser, a gente imprime, então. Mas o arquivo tá frente e verso. Tá? Então fui eu que fiquei procurando. Eu entendi o que você está me falando, Josélia, mas isso é praticamente impossível fazer isso. Eu vou te explicar o porquê.
E eu teria que ter um sistema de não é de formatação de edição de texto super profissional para que numa página eu tivesse a linha numa determinada orientação e na outra seguinte orientação contrária. E com isso que eu tenho aqui, o Word normal, ou então um super expert poderia até tentar fazer isso, mas não é possível fazer desse jeito. Então é melhor ter a frente de um jeito e o verso e a gente vira na hora da impressão. Esse é o jeito melhor, porque fazer isso que você está sugerindo, eu precisaria de ter uma pessoa para poder fazer esse trabalho. Né? Porque... Correto? Infelizmente. A gente tenta ser profissional, né? Mas essas questões operacionais estão ainda um pouco aquém. Mas calma, Josélia, vai dar certo. Chega lá, vai seguindo pelo Código Civil, tá? Vai seguindo pelo Código Civil. Ó, vamos lá no Código Civil, então, para saber o que aconteceu agora. Ó, 2015, não teve nada. Olha só, continua do mesmo jeito. 1517. Vamos lá. Qual a idade núbio? Já me respondeu. 16 anos. O homem e a mulher com 16 anos. É necessária autorização? Sim, na hipótese de ambos os pais ou representante legal não atingida a maioridade civil. Ok. Vencemos essa parte. Josélia, qual é a solução na hipótese de haver divergência entre os pais? Aplica-se o disposto no parágrafo do 1631, ou seja, autorização judicial, né? Isso, 1631. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. A questão é suprimento judicial mesmo. Qual é a solução na hipótese de haver divergência entre os pais? Aplicar o artigo 1631. E o que diz 1631, parágrafo único? Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Ok? Na hipótese de divergência, recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Ô, Nilson. Professor, essa pergunta da Josélia é qual? Não é a 10, né? Perdão, é porque essa é a 11, é a 12, porque a 11 é a idade núbio, necessária autorização, que eu fiz a você. A 12 é o 1517. Qual é a solução na hipótese de haver divergência dos pais? Qual a solução da hipótese de haver? Ah, tá. É 1517. Ok? 1517, parágrafo, né? O 1517, na verdade, ele faz menção ao parágrafo único do 1631. Eu estou aqui com o Código Civil aberto para saber se houve alguma mudança. Teve alguma coisa relativa à questão da gravidez da menor? Teve isso, mas eu acho que aqui continua tudo bem. Aqui, ó, não será admitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbio. É o 1520 que foi alterado. Vamos lá. Ô, Nilson, os pais podem revogar a autorização para o casamento? Sim ou não? Até a celebração. Isso, até a celebração. Elisa, como poderá ser suprida a denegação de consentimento injusta? Por suprimento judicial. Juiz, exatamente. É essa 15 que foi alterada. Não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbio. Então, a gente pode trocar essa pergunta, que eu vou alterá-la agora, e vou mandar até uma foto para os senhores, e vou alterar, porque houve essa alteração agora em 2019. Não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observado 1517, que diz o seguinte: exigindo-se de ambos os pais ou de seus representantes enquanto não atingida a maioridade civil. Não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observado sempre o disposto no 1517. Então, eu vou substituir essa pergunta por uma outra que eu vou fazer agora. Vou perguntar o seguinte: será permitido o casamento de quem não atingiu a idade núbio? Será permitida? Não será permitido. Isso. Qualquer caso. Casamento de quem não atingiu a idade. Estou escrevendo no meu cartão. Núbio.
Aí não será artigo 1520 do Código Civil. Não será em hipótese alguma, em qualquer caso. Ok. Quem é a pessoa aqui que está seguindo? Vamos lá. Ô, Nilson, quem são as pessoas que não podem se casar? Os ascendentes com os descendentes, seja qual parentesco natural ou civil, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até terceiro grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas e o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte. Ok, vamos lá. Eu vou mandando a foto aqui para vocês. Então, ascendentes com descendentes, parentesco natural afins em linha reta. Ok? Afins em linha reta. O adotante com quem foi cônjuge do adotado, ou seja, também é ascendente, né? É ascendente, é a mesma coisa. Os irmãos, o adotado com o filho do adotante, irmãos. As pessoas casadas e o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o consorte. Elisa, até qual momento e por quem podem ser opostos os impedimentos? Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Isso, até o momento, por qualquer pessoa capaz. Renato, aqui está obrigado o juiz ou oficial de registro que tiver conhecimento da existência de algum impedimento. Será obrigado a declará-lo. Declará-lo, perfeito. Josélia, quem não deve casar? Causas suspensivas. As causas suspensivas é o viúvo ou a viúva que tiver filhos do cônjuge falecido, quando não tiver feito o inventário, né? A viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou dessa dissolução. Divorciada enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens. Ok. Ou curador, e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Ok, então essas são as causas suspensivas, ok? Pessoal, o fato, isso é uma coisa que muita gente às vezes olvida. O fato de ser causa suspensiva não impede o casamento, não. De jeito nenhum. Só tem um efeito legal, né? Uma consequência jurídica legal. Qual é a consequência jurídica? Casamento, separação obrigatória. Isso, nós temos o artigo 1641, o regime do casamento vai ser o regime de separação legal ou o regime de separação obrigatória, que naquela hipótese, Nilson, antes da nossa súmula, 377, implica em quê? No caso do falecimento do cônjuge. Vamos, Nilson. Ele não herda dos bens particulares. Tem mais coisa. Ele não herda em qualquer hipótese. E ele também não há ameação antes da súmula. Elisa, e depois da súmula, como fica? Depois da súmula, herda os bens em concorrência com os... Não. O obrigatório legal, Elisa. É aquela primeira coluna aqui, da esquerda. Professor, não vou lembrar. Vai, Elisa. Ele... Vamos lá. Nesse separação obrigatória ou separação legal, Elisa e Nilson, todos, antes da súmula, é isso que eu quero que o senhor tenha em mente, não há nem herança nem meação, é o regime pior. Sim. Não há nem herança nem meação. Depois da súmula, o que ocorre é haver meação dos bens comum, com esforço comum, mas não continua havendo herança. Então, não tem herança nem do particular, nem do comum. Isso, não tem herança nenhuma. Mas tem a meação do comum. Isso, a meação do comum, depois da súmula. Então, Okay. não tem herança nem do patrimônio particular e nem do patrimônio comum, mas tem a meação
só do patrimônio comum. Isso, se provado o esforço comum, né? Tá. Ok, mas vamos lá. Professor, tem alguma dica para decorar esse das causas suspensivas e dos impedimentos? Tem. Ó, eu vou passar uns... A gente tem que bolar um jeito, uns quadros, uns esquemas, porque os impedimentos, a gente pode fazer um quadro comparativo dos impedimentos. Eu não queria fazer isso agora, mas enfim, vamos fazer. Não tem, então não faça não, professor. Depois a gente vê isso. Tá. Eu quero fazer o seguinte, os impedimentos, vou só colocar aqui, comparando-os com as causas suspensivas. Sabe aqueles esquemas para nós termos? Então tá, os impedimentos e causas suspensivas. Vamos fazer aqui o 1521, eu vou anotar aqui os artigos que são os artigos mais difíceis, o 1523, né? Nós precisamos assim de ter numa folha A4 para nós podermos decorar. Ô, Elisa, todos aí, eu quero que você pense no 1829, naquelas colunas, o separação não pode trocar aquela ordem que eu passei para os senhores, não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não pode. Isso, não pode trocar de jeito nenhum essa ordem. Tá. E outra coisa, o separação legal e obrigatória, eu quero que vocês comecem a pensar, olha só como está meu cabelo. Está parecendo, não está muito bem penteado. Hoje o maquiador não esteve aqui no estúdio. Eu quero o seguinte, eu quero que vocês pensem em separação legal, separação obrigatória, sem a súmula, porque senão embanana. Porque se os senhores observarem, tem uma gradação naquilo ali. Correto? Sem a súmula. Não pensa na súmula 377, não. Então, primeiro, obrigatória, não tem nem herança nem meação, ok? Depois, o outro já tem herança. Depois, o comunhão parcial de bens tem herança dos particulares e meação do comum. E depois, não tem herança, mas tem comunhão dos particulares e dos comuns. Tem uma ordem nisso aí. Depois que os senhores já tiverem com isso bem guardado na cabeça, aí os senhores vão inserir a 377 no primeiro quadro. E ela só se aplica a ele. Ela não se aplica à separação absoluta, separação total, separação convencional. Por isso que aquele quadro é muito importante, você tem que pregar na parede, hein? Vamos lá. Ô Renato, o que é permitido aos nubentes solicitar ao juiz? O que deve ser provado nos termos do 1523? É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas. Previstas no 1, 3 e 3 4. E 4. Exato, provando-se a inexistência do prejuízo para aquelas pessoas, né, envolvidas, né? Deve ser provado a inexistência do prejuízo. E no caso do 2... para o herdeiro, para o cônjuge, para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2... Ele deve provar... Isso, vamos lá. Pois não, professor, pode falar. Não, vamos lá, eu quero que você fale. Não, só ia completar o artigo mesmo. Porque exato. Eu estou com problema na José, então... Para que se afaste. Vou pegar aqui o meu... Cadê o meu? Aqui eu tenho tudo sobre o direito de família. Vamos lá, vou pegar para mandar já as fotos para os senhores. Aqui de parentesco, dissolução da sociedade, efeitos, casamento e idade núbio. Prova, invalidade do casamento, ok. Instrumento, comunicativo in extremis. A celebração do casamento, não. Ok, vou mandar duas aqui para os senhores. Os senhores vão vamos já fazendo isso aqui agora, ó. Ok, vou mandar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu tirar aqui, mandar aqui que a gente já vai fazer isso. Vou tirar aqui uma foto, deixa aqui. Vamos lá.
Ok. Mandar aqui para os senhores. Elisa, depois eu vou mandar para você no e-mail, tá? Obrigada. WhatsApp. Por agora, Elisa, você vai acompanhando aí no grupo. Ó, mandei aqui para vocês, para os senhores. Vamos lá. Os impedimentos. O impedimento, nós estamos observando no 1521. Ascendente com descendente. Correto? Ascendente com descendente, sendo parentesco natural ou civil. E aqui, por exemplo, no inciso 2, os afins em linha reta. Esse aqui é um mnemônico meio bobo, mas não tem problema. A gente consegue fazer este sem o mnemônico. Impedimento. Nulo não podem casar o ascendente com o descendente, os afins em linha reta, o adotante com o cônjuge do adotado e o adotado com o cônjuge do adotante. Inciso 3. Irmãos e colaterais de terceiros graus, o adotado com o filho com o adotado, né? Então, as pessoas casadas e o cônjuge condenado por homicídio e a tentativa. E o outro são as causas suspensivas. Não devem se casar. E é diferente de causas suspensivas de anulabilidade. Viúva com filho, viúva que tenha filho enquanto não feito inventário e partilha. E aí a gente vai seguindo, mas a gente vai melhorando isso aqui aos poucos. Eu quero passar um pouco, eu quero contextualizar vocês um pouco. A gente tem que saber quais são aqueles artigos assim mais dificultosos. Vamos deixá-los aqui que eu vou fazer um esquema melhor para os senhores. Calma, vamos lá, vamos nos inteirar desse primeiro bloco da família. Quem pode arguir as causas suspensivas da celebração do casamento? Nilson. Parentes em linha reta de um dos nubentes, consanguíneos ou afins. Ok. E pelos colaterais em segundo grau. Ok? Então são essas duas. Parentes em linha reta de um dos nubentes e colaterais em segundo grau. Elisa, quem deverá firmar o requerimento de habilitação e com quais documentos deveremos instruí-los? O requerimento para habilitação do casamento deverá ser firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, e a seu pedido pelo procurador. E deverá ser instruído com a certidão de nascimento ou documento equivalente de ambos os nubentes, autorização por escrito das pessoas que não tiverem idade núbil e daquelas que sob cuja dependência legal estiverem. Eu não sei se ainda tem essa parte, professor, que eu estou falando, mas... Espera aí, eu tenho que seguir aqui no Planalto. Eu estou vendo o esquema aqui, vamos lá. O requerimento de habilitação está tudo correto. Perfeito. Então, por ambos os nubentes, deverá ser firmado por ambos os nubentes e pelo procurador, instruído com a certidão de nascimento ou documento equivalente dos nubentes, autorização escrita das pessoas sobre cuja dependência legal um dos nubentes ou ambos estiverem, ou ato judicial de suprimento. Declaração de duas testemunhas maiores e parentes ou não que atestem conhecer os nubentes e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Ok. Declaração do Estado Civil. Continua. Podemos domicílio, residência dos contraentes, pais e pais se conhecidos. Certidão de óbito do cônjuge falecido ou certidão da sentença declaratória de nulidade ou anulação de casamento transitada em julgado e do registro da sentença de divórcio. Ok, olha só, eu mandei um esquema aqui na mensagem, a mensagem ainda está carregando aqui. A gente tem que pensar, esse esquema eu já passei para vocês em outro momento, eu tenho quase certeza disso. A mensagem vai chegar aí, está tendo uma questão operacional, é o seguinte. Primeiro vai haver um requerimento. O requerimento de ambos os nubentes, correto?
com uma série de documentos. Vamos pensar por partes. Na hora que o arquivo chegar aqui, os senhores vão tê-lo. Vou enviar mais uma vez esse arquivo. Não chegou ainda. Vou mandar de novo. PDF, WhatsApp. Vamos lá, mais uma vez. Aí, acho que chegou agora. Vamos lá? Vamos ver. Estou tentando baixar o arquivo aqui. Não estou conseguindo. Se os senhores conseguirem, os senhores vão conseguir abrir e imprimir o arquivo. Esse é o primeiro ponto. Renato, a habilitação será feita perante quem, Renato? Renato? Posso responder? Ele tem que Não, tudo bem. É perante o oficial da Justiça Civil com audiência do Ministério Público. Isso. Eu vou deixar aberto direto o som aqui. Isso. Porque às vezes eu vejo, porque aqui tem 3 crianças, 3 cachorros, 4 gatos, então... Tudo bem, mas agora está silencioso, agora está harmônico aí. Agora está harmônico. Ó, tá. A habilitação será feita perante quê? Oficial do Registro Civil com audiência do Ministério Público. É o 1526, né? Ó, essa habilitação ela será requerida perante o oficial do domicílio de um deles. Entretanto, os editais eles serão afixados no domicílio de ambos, correto? Por isso que o Renato tem que enviar para o RCPN do domicílio do outro nubente as proclamas para serem afixadas, né, Renato? É isso que você faz aí, né? Josélia, o que ocorrerá na hipótese de haver impugnação da habilitação pelo oficial, Ministério Público ou terceiro? Ela será submetida ao juiz. Será submetida ao juiz. Nilson, o que deverá fazer o oficial se a documentação estiver em ordem? Onde será afixado o edital e por qual período? E o edital deverá ser publicado? Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias na circunscrição do Registro Civil de ambos os nubentes e obrigatoriamente se publicará na imprensa local, se houver. Ok. Elise, em qual hipótese a autoridade competente poderá dispensar a publicação do edital? Havendo urgência. Ok. Renato, qual dever tem o oficial do registro a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento? Esclarecer a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Isso. Qual o dever, né, de ter um oficial? Exatamente. Esclarecer. É 1528, né? É que eu estou aqui acompanhando, como aconteceu a mesma coisa com a Josélia, comigo, né? Então, eu estou anotando aqui, nas perguntas, eu estou anotando os artigos, né? Ótimo. Exatamente. Vamos lá, Josélia. Como deverão ser opostos os impedimentos e as causas suspensivas? Eles serão opostos em declaração escrita e assinada, né? Instruída com as provas do fato alegado ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Ok. Nilson, após ter sido apresentada a oposição, o que o oficial do registro dará aos nubentes? O que deverá indicar a nota? Nota de oposição indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem ofereceu. Ok. Vamos lá. Nota de oposição indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem ofereceu. Pessoal, calma que a gente vai ter uma planilha, um quadro para ir para essas perguntas. Por isso que elas estão tão condensadas assim. Renato, o que poderá fazer os nubentes quando receberem a nota de oposição? Requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. Ok. Josélia, o que deverá fazer o oficial se verificar cumpridas as formalidades do 1526, correto, e do 1527, e verificar a inexistência de fato obstativo? Ele verificando a inexistência desse fato obstativo, extrairá a certidão de habilitação. Certificado de habilitação, tá bom? Certificado. Certificado. De habilitação também, não está equivocado isso. Ô Nilson, qual o prazo de eficácia da habilitação e o termo a qual? 30 dias a contar da data em que foi extraído o certificado. Ok. Elisa, quando e onde celebrar-se-á o casamento?
Ele será celebrado no dia, hora e local previamente designados pela autoridade celebrante, mediante petição dos contraentes, desde que habilitados, com a certidão extraída da habilitação. Isso, perfeito. Ô, Renato, onde realizar-se-á a solenidade? Na sede do cartório, com toda a publicidade, portas abertas, presentes pelo menos... A pergunta, sendo objetiva, na sede do cartório. Isso, né? ok. Mas aqui é importante você me trazer publicidade. Sim, portas abertas. Sim, Duas portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não dos contraentes. Isso aqui é importante, né? Uhum. Tem gente que acha que não pode ser parente. Não enfim, pode ser parente. Ou querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, no outro edifício público ou particular, que aí tem que ser maior. Ótimo. Pessoal, depois eu vou explicar uma coisa que aconteceu quando eu fiz esses cartões. Mas eu não quero terminar aqui, não. Professor, essa aí perguntas porque o pessoal reclamou dos custos, porque mais cartões eram mais custos. Por isso que não está tão bom quanto lá do primeiro das sucessões. Mas os próximos que eu fizer, eu vou cindir mais. A gente vai ter que... nós estamos ainda fazendo umas adaptações, ok? Pois não, Renato. Não, tudo bem. Aparentemente, eu não sei se pulou alguma aqui, a 34. Não. Sede, publicidade, portas abertas, testemunhas, as duas, e querendo e consentindo em outro edifício. Então, nós vamos fazer isso. Não, eu digo a 34. Para se celebrar o casamento, sede... deverá ser apresentado pelos contraentes. Apresentado. Isso. Não, 1534? Não, o 34, a pergunta 34. Ah, tá. É porque a gente tá... A 34 mediante petição dos contraentes que se mostrem habilitados com a certidão. Eles têm que se casar. Não, que ficou fora da... É porque coincidiu o cartão 34 e 35. O cartão 34 é o 1533 e o cartão 35 é o 1534. Mas foi uma mera coincidência isso. Não tem relação nenhuma. O número do cartão com o artigo. Josélia, vamos lá. Qual a exigência legal na hipótese de o casamento ocorrer em edifício particular? As portas terão que ficar abertas. Durante o ato, perfeito. Nilson, quantas as testemunhas no casamento que ocorre em edifício particular ou na hipótese de não souber e não puder escrever? 4 Quantas as testemunhas? 4. Serão 4 testemunhas, nas duas hipóteses, né? Edifício particular e elas não sabem e não podem escrever. Elisa, quem são as pessoas que deverão estar presentes, entre aspas? Qual afirmação deverá ser ouvida dos nubentes e em quais termos o presidente do ato declarará efetuado o casamento? Deverão estar presentes os contraentes em pessoa ou por procurador especial. Sim. As testemunhas e Sim. o oficial do registro, o celebrante. Uhum. E deverá ser ouvido dos nubentes a afirmação de que pretendem se casar por livre e espontânea vontade, declarando o celebrante efetuado o casamento nos termos seguintes: de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher ou por cônjuges, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Pessoas são essas 4. Quem são essas pessoas? Os contraentes, as testemunhas, 2 ou 4, o oficial de registro e o presidente do ato, que é o juiz de paz, correto? São essas 4 pessoas. Os contraentes, eles vão declarar a intenção firme de celebrarem o casamento, de se casarem por livre e espontânea vontade. E vocês, oficiais do RCPN, não. Quem declara isso, na verdade, é o presidente do ato, é o juiz de paz, correto? É o juiz de paz. Uhum. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receber, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Correto? Não é isso, Renato? Sempre. Certo, correto. Correto, então. Ok. Então, é isso mesmo, essas 4 hipóteses. Pessoas, a declaração de um e a declaração do juiz de paz, que é o presidente do ato. Renato, o que deverá ser lavrado logo depois de celebrado o casamento? Quem assina o assento e o que deverá ser exarado no assento?
Ixi, isso aqui, vamos pular esse aqui, Renato, vamos pular, porque esse aqui a gente precisa fazer um esquema. É um artigo com muita informação, mas esse artigo é importante. Vamos lá, vou pular por agora. É o 1536. A gente pula ele, daqui a pouco a gente volta. Renato, o que deverá ser atendido na hipótese de ter havido autorização para casar na escritura antinupcial? Vai ser transcrito no instrumento de autorização nessa escritura. O instrumento da autorização antinupcial, né? Transcrever-se-á integralmente na escritura antinupcial. O instrumento da autorização transcrever-se-á integralmente na escritura antinupcial. Um instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antinupcial. Josélia, quais são as hipóteses em que imediatamente se suspende a celebração do casamento? Recusar a solene afirmação de sua vontade, né, um dos contraentes. Declarar que esta não é de livre e espontânea vontade. Isso. E manifestar-se arrependido, né? Pessoal, isso inclusive naquelas hipóteses, assim, entre aspas, jocosas, brincadeiras, hein? Correto? Não pode. Uma brincadeira imediatamente encerra, no máximo, 24 horas depois, né? Retoma, né? Isso. Ô Nilson, o nubente que der causa à suspensão do ato será admitido a retratar-se no mesmo dia? Não será admitida a retratar-se no mesmo dia. Elisa, o que deverá fazer? Não. Elisa, o que deverá fazer o presidente do ato no caso de moléstia grave de um dos nubentes? Perante quantas testemunhas e qual requisito deverá atender essas testemunhas? Vamos lá. No caso de moléstia grave, o presidente do ato, o celebrante, né, o celebrará onde se encontrar o impedido, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. Ok, ótimo. Então, moléstia grave, o presidente do ato se dirige, vai encontrar aquela pessoa, ainda que à noite, né? Duas testemunhas. Ok. Renato, calma, vamos voltar daqui a pouco aí. Vamos falar sobre vamos fazer os esquemas. Renato, como pode ser suprida a falta ou impedimento da autoridade competente? Como poderá ser suprida a falta ou o impedimento do oficial do registro civil? Isso é 1500 e... É que pulou aqui. A falta ou impedimento da autoridade... desculpa, obrigado. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suplir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais. E a do oficial do registro por outro ad hoc. Isso. Nomeado pelo presidente do ato, pelo juiz de paz. Ok, então vou colocar aqui o 1539, tem um esquema para ele também. Perfeito. Josélia, como se procederá em relação ao... Oi? Professor, só uma dúvida. Quando o senhor fala que é o juiz de paz, esse daqui poderia ser a autoridade celebrante religiosa? Boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que aqui no caso específico é o juiz de paz, a autoridade, que nós conhecemos como juiz de paz. Não. Acho não. Tenho certeza que essa hipótese, a lei se refere ao oficial, ao presidente do ato. Ao presidente do ato, juiz de paz. Ok? Deixa eu só passar aqui já o 1539 para vocês. O 1539. 1539. Já vamos fazendo aqui. Moléstia grave. Moléstia grave. Moléstia grave. Ok. O presidente do ato irá celebrá-lo. Presidente do ato irá celebrá-lo. Presidente do ato. Quais circunstâncias? Onde quer que se encontre. Onde quer que se encontre. Ok. Urgente. Noite ou dia. Ok? Noite ou dia. E duas testemunhas. Ler e escrever. Ok? Ler e escrever. Aí, aqui nós temos uma situação. Falta
ou impedimento da autoridade competente. Então, a gente vai colocar aqui. Falta, impedimento, autoridade competente. Qualquer substituto legal. Qualquer substituto legal. Qualquer substituto legal. Falta do oficial do registro civil. Falta oficial do registro civil. Eu vou colocar aqui para os senhores terem. Falta da autoridade competente. Falta oficial do registro civil. Outro ad hoc nomeado pelo presidente. Outro ad hoc nomeado pelo presidente. Outro ad hoc nomeado pelo presidente. Ó, vamos lá. Olha só. 1539, parágrafo 1º. No caso de moléstia grave, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar um impedido, onde quer que se encontre, sendo urgente, ainda que à noite, ou seja, noite e dia, né, pessoal? Noite e dia. Noite e dia, perante duas testemunhas que saibam ler ou escrever, ok? A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais. Falta ou impedimento da autoridade competente, qualquer substituto legal, correto? E a do oficial? A falta... E a do oficial? E também a falta ou impedimento. Então, aqui também tem impedimento. Falta e impedimento. Aqui é a mesma coisa, impedimento. Do oficial do registro civil, por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. É estranho isso, né? Bem, mas assim a gente aqui não questiona. Essa questão mesmo é de necessidade, né? A gente não questiona, mas é estranho. Ok. O termo avulso lavrado pelo oficial ad hoc será registrado no respectivo registro dentro em 5 dias perante duas testemunhas, ficando arquivado. Então, vou colocar aqui o termo. Nesse caso aí já há a habilitação, né? Já tem habilitação. Não. Moléstia grave. Não necessariamente. Não? Porque no comparativo tudo bem, porque aí, né, apresenta ao juiz e tudo mais. Enfim, mas eu entendo que nesse caso aí já há habilitação, né? Não, mas eu acho que é verdade. Eu acho que é um comparativo que não. Enfim. Eu também não quero polemizar, não. Sabe por quê? Porque eu concluí isso. Foi convergente com você, porque aqui não tem um momento em que ele fala, ele exige a habilitação. Ele não fala sobre isso. Mas vamos colocar aqui o termo avulso. É muita informação, né? Registro, 5 dias. 5 dias. 2 testemunhas, arquivado. Ok. Vou tirar uma foto aqui. Nós já vencemos um artigo. Vou tirar uma foto aqui. Professor. Oi. Aquele desembargador Carlos Roberto Gonçalves, ele diz que na hipótese do casamento em caso de moléstia grave, pressupõe-se que já estejam satisfeitas as formalidades preliminares do casamento. E o oficial do RCPN já tenha expedido o certificado de habilitação do casamento. Mas a gravidade do estado de saúde de um dos nubentes
é que impede este nubente de locomover-se e de adiar a cerimônia. Tanto é que ele não faz menção em habilitação a posteriori, né? É isso aí. Ó, pessoal, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e já voltamos daqui a pouco, hein? Vamos lá. Estamos lá. Horário do jantar, né? Ô, Nilson, não é lá dos mais agradáveis, né, o tema, né? Infelizmente. Mas é bom, é necessário. Eu acho direito de família difícil, sabia? Ele tem muitas informações. Isso. Vamos lá. Estamos aí. Muitos detalhes para confundir, né? Muitos detalhes, muitos detalhes. Então, agora estamos no 1539. Agora vamos lá para o não compatível. O não compatível em extremis. Vamos lá? Ô Nilson, antes de nós passarmos adiante, isso que eu falei ali embaixo. O termo avulso, como se procederá em relação ao termo avulso lavrado pelo oficial ad hoc, né? Que usualmente é dito. Vamos ver se a gente já mandou esse arquivo aqui. O termo é registrado no respectivo livro dentro de 5 dias perante 2 testemunhas, ficando arquivado o respectivo termo. O termo avulso registrado em 5 dias perante, né, na verdade, perante 2 testemunhas. Estranho, né? Ele é registrado perante as testemunhas, né? Perante as testemunhas. Mas agora as testemunhas não precisam saber ler e escrever, né? São quaisquer 2 testemunhas. Perante as 2 testemunhas ficando arquivado. Aqui não tem essa exigência, né? Perante 2 testemunhas. Ok. Elisa, vamos lá agora para o casamento não compatível ou in extremis, 1540 a 1542. Como pode ser celebrado o casamento quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem o substitutor? Poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco, nem em linha reta e nem em linha colateral até 2º grau. Exatamente. Exatamente. Eu só vou tirar uma foto aqui desse esquema que eu tenho aqui. Mais um esquema, muitos esquemas. E olha que não fizemos aqueles outros, hein? Vou voltar daqui a pouco para falar deles. Vou tirar essa foto aqui. Professor, o Nilson é o mesmo amigo da Lorena e da Fernanda? E ele é de onde? O Nilson, ele é nascido numa cidade próxima a Três Marias, que agora eu não me recordo, mas ele morou a vida toda em Belo Horizonte. Então é de Minas também. Mineiro. Mineiro da Gema. Como chama a sua cidade, Nilson? Morada Nova de Minas. Morada Nova de Minas. Morada Nova de Minas. O Nilson é auditor da Receita Estadual, aposentado, Elisa. Ele é mestre em Direito Tributário, é uma pessoa que domina muito o direito público. Ai, professor, Direito Tributário é difícil. Nilson, faz umas flashcards de Direito Tributário, por favor, para a gente. Faz sim, tranquilo. Eu gostaria tanto, Elisa, que você tivesse posse aí do arquivo que eu acabei de lhes enviar, porque eu quero o seguinte, que vocês façam uma leitura do 1540 e 1542, tendo em vista essa página que eu acabei de lhes enviar. Vamos ver se os senhores já receberam aqui. Então, eu tenho que abrir aqui também. Vamos lá. Vamos lá.
Ó, iminente risco de vida. Não tem autoridade, não tem substituto. A celebração. Não seja parente até segundo grau. Ok? Sim. Então a gente fica por aqui. Ô Renato, na hipótese, vamos continuar agora. E você vai seguindo aqui essa folha, Renato, que eu lhes enviei, tá? Na hipótese do casamento realizado nos termos do artigo 1540, 6 testemunhas e não sejam parentes até o segundo grau, o que deverão fazer as testemunhas? Em qual prazo e o que elas deverão declarar? Vamos aí, é o segundo item que eu coloquei nessa folha aí. As testemunhas, vamos lá, deverão comparecer. As testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, né? Dentro do prazo de 10 dias. E elas devem declarar que foram convocadas por parte do enfermo, que o enfermo parecia em perigo de vida, mas em seu juízo, que os contraentes, né, na presença das testemunhas, declararam livre e espontaneamente receber-se o marido e mulher. Ok. Então vamos lá. Eu vou fazer esse quadro aqui antes. Depois a gente continua. Vai ser assim, vai ser melhor. Então vamos lá. Um comparativo ou in extremis. Pessoal, isso aqui é importante porque tem uma diferença do que está disposto aqui e o que está disposto lá na 6.015. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então, são os artigos 1540 a 1542. Não tem problema. Então, aqui, ó, vamos lá. Iminente risco de vida. Iminente risco de vida. Tá iminente risco de vida. E não há autoridade. Aí eu marquei com um xizinho. Quem tiver o WhatsApp pode imprimir o arquivo. Mas eu prefiro que escreva, né? Porque a gente guarda melhor quando a gente escreve. Substituto. Vai haver uma celebração. A celebração. Vai haver a celebração do casamento. Essa celebração, ela será feita. Eu vou colocar aqui. Primeiro, 6 testemunhas. Elas não podem ser parentes. Elas não podem ser parentes até segundo grau. Primeira coisa. Elas não podem ser parentes até o segundo grau. O que fará as testemunhas? Logo em seguida. Então, os senhores têm que ter em mente essa estrutura aqui, porque, obviamente, é o que vão pedir para os senhores aí numa prova, tanto de primeira fase, quanto numa fase oral, ou então numa fase discursiva. Isso aqui é um tema bom para cair numa fase discursiva, pessoal, porque os senhores vão ter que redigir o texto, né, de uma forma discursiva, enfim, trazendo àquela resposta todas essas informações, né? As testemunhas, então eu vou colocar as testemunhas, elas irão à autoridade judiciária no prazo em 10 dias e elas vão fazer uma declaração. Que declaração é essa que elas farão? Que eles foram convocados, fomos convocados, ele estava em perigo, mas em pleno juízo estava em perigo. Em perigo, mas em juízo. Em perigo, mas em juízo. Em perigo, mas em juízo. Se é que a gente pode falar que está em juízo quem está a celebrar o casamento, mas isso é outra discussão filosófica. Vamos lá, declaração espontânea. Elisa. Declaração. Não, mas eu sou a favor do casamento. Declaração espontânea. Espontânea. Então vocês vão declarar isso. Fomos convocados. Os contraentes estavam em perigo, mas em juízo. E que eles... A gente tem que seguir aqui,
A declaração espontânea dos contraentes, tá bom, pessoal? Contraentes. Vamos lá. Será que está faltando alguma coisa? Vamos continuando. Ok. Essas declarações serão... vai ser autuado o pedido. Então, vamos lá. Realizado, quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a do seu substituto, não tem autoridade nem substituto. Ok. Poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas. Ok. 6 testemunhas que não tenham parentesco em linha reta ou colateral até o 2º grau. A gente não precisa isso em linha reta ou colateral, porque ou elas serão em linha reta ou elas serão em colateral. Então, elas não podem ser parentes até o 2º grau. Ok. Realizado o casamento, então aí as testemunhas deverão comparecer, as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial no prazo mais próximo, dentro de 10 dias, pedindo que eles tomem por tema a declaração de. Então, elas vão apresentar uma declaração. Foram convocados por parte do enfermo, que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo, ok? Que, em sua presença, declararam os contraentes livres espontaneamente receber-se por marido e mulher. Ok. Autuado o pedido e tomadas declarações, então nós vamos continuar aqui com o nosso esquema, né? Nós fomos autuado o pedido, autuado o pedido, autuado o pedido, ok, autuado o pedido, tomadas declarações, haverá as diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem dentro de 15 dias. Então, vai haver as declarações, diligências, as declarações, diligências, verificações necessárias. Vamos lá? Vamos ver se é isso mesmo. Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procede às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado, diligências, habilitação, né? Para verificar a habilitação. Na forma, ouvindo os interessados, que o requerer dentro de 15 dias. Ouvir interessados em 15 dias. Ouvindo interessados, 15 dias. Ok. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente com recurso voluntário. Aí eu coloquei o seguinte, eu fiz da seguinte maneira. Esse aqui é o parágrafo 1º, correto? É o parágrafo 1º. Agora, o parágrafo 2º. Eu simplesmente coloquei assim, idôneos. São idôneos? Ok? Assim decide a autoridade competente. Assim decide. Quer dizer o seguinte, se eles são idôneos, a autoridade afirma, eles são idôneos. Assim decide a autoridade competente. Autoridade competente. Pessoal, agora é a hora de nós estudarmos esse artigo, ok? Agora é essa hora. Parágrafo 3º, tá? Parágrafo 3º. Decisão. E aqui ele diz ainda, o parágrafo 1º, recurso voluntário às partes. Ok. Parágrafo 3º. Da decisão. Não recorreu. Passado em julgado, o juiz manda registrar no livro do registro de casamento, né? O juiz manda registrar no registro, o juiz manda registrar no livro, é o livro B, tá bom? Vou colocar aqui.
Ô, Renato, você já fez algum registro nesse sentido? Nenhum, professor. Eu acho que é bem difícil, né? Só aqueles cartórios maiores deve aparecer um ou outro aí, mas É, eu nunca fiz, não. Cartório assim. pequeno, né? Não aparece. Renato, onde Uhum. você é registrado aonde? Em Anagé, eu sou titular em Anagé, na Bahia, sudoeste da Bahia, né? Perto de Vitória da Conquista, onde eu moro. E sou interino também num município da mesma comarca de Anagé e em Itanhaçu, que é uma outra comarca, né? Também não é todos em RCPN, né? Sendo que um é distrito, tem notas também. Você deve estar Então, bem bem atarefado, hein? Muito atarefado, hein, Renato? bastante. Por isso que eu chego aqui, mas enfim, Ok, não posso chorar de barriga cheia, né? ok. Parágrafo 4º. Então, o assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento quanto ao estado dos cônjuges à data da celebração. Então, efeitos. Elisa, a palavra retrotrairá, essa conjugação. Interessante, né? Retrotrairá. Muita coisa. Muito tra, né? Retrotrairá, não existiria isso, né? Retrotrairá. Retrotrairá. Data da celebração. Data da celebração. Calma, na hora que eu terminar aqui, a gente vai fazer isso de uma forma muito rápida. Parágrafo 5º. Professor, eu só queria fazer uma pergunta para o colega Renato. Se você já fez algum casamento que teve desistência ou arrependimento. Não, ainda não, Elisa. Não fiz, graças a Deus. É porque deve Ainda não ser fiz. um constrangimento, né? Mas é assim, eu estou me preparando para isso, né? Porque qualquer dia pode acontecer. Mas o que eu tenho muito aqui também é muito, mais da metade é conversão da união estável em casamento, né? Então as pessoas não querem nem ir no cartório celebrar, elas querem mais, normalmente já vivem também, né? Juntos, tem que. Então é bem mais rápido, né? Mais célere. Não precisa, vai Renato, uma vez só no cartório e não volta mais. Só para pegar a certidão, né? Uhum. Vitória da Conquista é bem próximo de Salvador, né, Renata? 2 horas, né? Não, bem distante, dá em torno aí de 8 horas ou mais. Eu acho que eu estou 560 quilômetros. confundindo. É longe. A Bahia é muito grande. Voltando aqui o É. livro. O livro da conversão, os senhores se lembram qual é? Renato, não fala não. Vamos ver aqui. O livro da conversão, do termo da conversão. Foi Eu tema é, da prova do Paraná. Qual livro? eu é. É o livro... Não, B, Josélia. Ok, Elisa é. Josélia. B, né? Nilson? B auxiliar. B. É o B, Elisa. É o Mas quê? eu acho que depende, professor, das normas de serviço do Também normas, Estado. Renato, Mas onde não será? é Não, qual livro? Aí na Bahia. é o B. É o B. B. É porque ele assim, a conversão é uma espécie de casamento, né? Elisa, você viu algum livro E? A conversão no livro E? Em algum Eu estado? vi, professor, mas eu não lembro agora o estado. Eu acho até que era no estado de São Paulo, mas eu tenho que ler as normas. Ok. No Paraná é livro E também. Okay. O livro é? Livro B, livro B. B. Mas no livro E não seria a união estável em alguns estados? Não seria? É isso que a Elisa está falando. Não, Então, Ela falou que seria a eu conversão, né? prometo que eu vou olhar nas normas de São Paulo e trago amanhã. Tá. Serão dispensadas o parágrafo 5º as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial. Aqui, então, é a hipótese de convalescimento. Convalescimento. Se dispensadas as formalidades, dispensa-se as formalidades, né? Dispensam-se as formalidades, né?
dispensam-se as formalidades. Agora vamos lá. Agora vai ficar mais fácil nós passarmos pelo artigo 1540, 1541. Isso aqui está errado. Esse aqui é o 1541, pessoal. Esse aqui é o não comparativo 1541. Vamos lá. Estamos todos juntos acompanhando agora. Isso que os senhores terão que fazer. Eu já mandei a foto, mas se mandar a foto não funciona. Tem que fazer no quadro. Tudo bem, a gente faz no quadro, não tem problema. O importante é que vocês também façam aí. Agora, sem ler a lei. Vamos lá? Iminente risco de vida. Se os contraentes, caso os contraentes estejam em iminente risco de vida, e não havendo autoridade ou substituto para ir ao encontro deles celebrar o casamento, a celebração poderá ocorrer perante 6 testemunhas, desde que elas atendam um determinado requisito, elas não sejam parentes até o 2º grau. Ok. Em seguida, essas testemunhas, elas deverão se dirigir à autoridade judiciária mais próxima. Em qual prazo? Dentro de 10 dias daquela celebração do casamento. E elas vão se dirigir a essa autoridade e vão pedir à autoridade que colha a declaração delas, testemunhas. E nessa declaração, deverão ser trazidos 3 itens, 3 informações, de que elas testemunhas foram convocadas pelos contraentes, que um dos contraentes estava em perigo de vida, mas em seu juízo, e que eles, contraentes, declararam espontaneamente, expressaram a vontade de contrair o matrimônio, né? Livre, desembaraçado, declaração espontânea. Ok. Em seguida, a autoridade judiciária ela vai autuar esse pedido, né? Colhendo essas declarações e vai promover diligências para se verificar se aquelas pessoas elas poderiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvindo os interessados no prazo de 15 dias. Correto? Eles são idôneos, conclui a autoridade judiciária. Se sim, assim decidirá a autoridade competente. Dessa decisão da autoridade com recurso voluntário para as partes. Ok, mas não precisa. Eu posso até colocar aqui, recurso voluntário para as partes. Recurso voluntário. Com recurso voluntário. Se dessa decisão não tiverem recorrido, ou ela passou em julgado, o juiz mandará registrar no livro B, né? Correto? Então, ele emite uma ordem ao Renato para que promova o assento, né, no livro B. Nós sabemos que o livro B, nós temos o artigo 36 da Lei 6.015, nós temos a coluna A, que é o termo, o B, a coluna da esquerda é o termo, a coluna do meio é o assento, e a coluna da direita são as anotações, retificações e remissões. Averbações. Averbações, perfeito. Anotações, averbações, remissões, né? Enfim. O assento, ele retrotrairá a data da celebração. Os efeitos do assento. Mas o assento ele é feito na data da ordem, claro, né? Mas você indica a data do casamento. E se eles se convalecerem? Aí dispensam-se as formalidades essas formalidades previstas, obviamente, desde que eles puderem retificar o casamento na presença da autoridade, aí o casamento será celebrado perante a autoridade competente e o oficial do registro, ok? Então, aqui, esse aqui é o casamento não compatível. Agora eu vou aqui abrir a Lei 6.015, porque eu vou comparar com o que está previsto na Lei 6.015, porque é óbvio que eles vão cair, eles vão perguntar isso, né? Então, vamos lá, Lei 6.015. Como se não bastasse, mas tudo bem. A gente está aqui para isso mesmo, Lei 6.015. Você se lembra do artigo, Renato, por acaso?
Ah, tá. É o 76, 76. Ótimo. Vamos lá. 76. Ok, vamos lá. Iminente risco de vida, 7,6. Ó, ocorrendo iminente, eu estou lendo lá na Lei 6.015, se os senhores puderem acompanhar, ó. Risco de vida de algum dos contraentes, não sendo possível a presença da autoridade competente para presidir o ato. Ok, não tem autoridade, não tem substituto, até aqui está igual. Presença de 6 testemunhas. São 6 testemunhas? Sim, 6 testemunhas. Ah, tá. Mas aqui eu vou colocar a Lei 6.015. Então, eu vou colocar aqui, ó. Fazer um quadro aqui. Lei 6.015. O artigo é o artigo 76. São 6 testemunhas. Ok. Ah, ok. Aqui, vocês viram que não parentes até segundo grau. Aqui, 6 testemunhas. Eu vou colocar aqui qualquer testemunha. Ok? Qualquer testemunha. Na Lei 6.015. Dentro de 5 dias, a autoridade. Então, eles comparecerão à autoridade. Comparecerão à autoridade. Quantos dias? 5 dias. 5 dias perante, a fim de que sejam reduzidos a termo suas declarações. Ok. Outra questão importante. No parágrafo 2º, ele está falando que será ouvido o órgão do MP, o que não ocorre aqui na lei, no Código Civil. Outro ponto, ouvido o MP, o que não ocorre aqui. Da decisão Mas, professor, dos efeitos, ok? Ok? quando você fala bem aqui que as formalidades da habilitação, né? Aqui no Código Civil tem uma parte que fala que, não sei onde que é, estou achando agora, que obedecidas as formalidades da habilitação, não é? Que aí, no caso, estaria englobado o MP. Aonde que você está lendo? No 1541? Ou eu sonhei com isso? Ó, vamos lá. Mas no 1541... Ah, tá. Entendi. Primeiro, né? Parágrafo 1º. Ah, sim. Autuado o pedido de tomada das declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes Isso. podiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem dentro em 15 dias. Que aí engloba o MP, né? Não é uma diferença. Ouvido MP, exato. Uhum. Diligências, aqui eu vou colocar MP, né? Mas dentro da habilitação, da questão da habilitação. Uhum. Vamos lá, vou tirar uma foto para os senhores e agora eu vou farei as perguntas. Vamos lá. Farei as perguntas. Mandei o quadro agora com PDF. Vocês vão ver aí o arquivo. Vamos ver se vocês mandar o arquivo de 2 formas. Vamos lá ver. Ficou ótimo dessa forma. Eu mandei em PDF. Ficou bom. Consegui aqui no Cães Scanner. Ficou bom. Ficou muito bom da forma que eu mandei agora. Vamos lá. Ok. Já vimos o 1539, moléstia grave. Já vimos o 1541, que é 1540. Não, 1540 e 1541. 1540, 1541, isso 1542. Agora vamos lá para as perguntas, que eu acho que vai ficar mais fácil. Mas eu vou pedir a gentileza aos senhores, não respondam os cartões seguindo a lei. Eu acho melhor seguindo o esquema, porque a gente tem uma visão maior da esquema. Ficou muito confuso, Josélia? Não, tá legal. Tá bom, tá menos, né? Vamos lá. Ô, Nilson, na hipótese do casamento realizado nos termos do 1540, 6 testemunhas e não parentes, o que deverão fazer as testemunhas? Bem resumido nestes termos. Deverão comparecer
ser perante a autoridade judicial mais próxima. Qual prazo? Em 10 dias, pelo Código, 5 dias pela lei. Uhum. E o que eles vão pedir à autoridade? Hein? E o que eles pedirão à autoridade? Ah, sim. Que colham sua declaração de bom, que foram convocados por parte do enfermo. Exato. Deixa eu fazer essa pergunta. Pode continuar. Eu ia fazer essa pergunta para Elisa, porque você já respondeu bastante coisa. Deixa eu perguntar para Elisa, porque a gente vai ter que segmentar o artigo. Elisa, qual é o teor das declarações que serão feitas pelas testemunhas no casamento culpativo perante a autoridade judiciária em 10 dias, Elisa? A declaração das testemunhas do casamento no culpativo tomada a termo deverá ser sobre a convocação das testemunhas por parte do enfermo, do iminente risco de vida do enfermo e do perfeito juízo aos olhos das testemunhas, e, por último, de que eles estiveram na presença da declaração dos contraentes e que foi livre e espontânea de eles receberem-se por marido e mulher. Ótimo. Ok, perfeito. Renato, após autuar o pedido e tomadas as declarações, o que o juiz deverá promover? Com qual objetivo? E quem deverá ser ouvido e qual prazo? Vamos lá. Diligências, vamos lá, Renato? O juiz ele terá as diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ser habilitados na forma ordinária. Né? Ok. O que mais? Dentro do prazo de 15 dias. Ouvindo interessado. Então, ele vai promover as diligências necessárias, ele vai colher, né, as declarações, então, diligências necessárias para verificar se eles poderiam ter sido habilitados pela forma ordinária. E eles vão ser faltou ouvidos os interessados que o requererem dentro em 15 dias, né? 15 dias. Ouvidos interessados. Josélia, o que a autoridade decidirá se verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento? Há recurso, Josélia? É o artigo 1541, parágrafo 2º. Vamos lá. Sim, verificada a idoneidade, né? Assim, decidirá a autoridade... verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes. Isso, assim o decidirá que são idôneas a autoridade competente com recurso voluntário às partes. Ok? Ok. Tudo bem, estamos juntos. Calma. Vamos lá. Ô Nilson, o que ocorre se da decisão não tiver havido recurso ou se ela passar em julgado? O juiz mandará registrá-la no livro de registro de casamento. Ok, isso. Elisa, quais são os efeitos do assento assim lavrado? Os efeitos retrotrairão a data da celebração, se não houver recurso ou se passar em julgado. Ótimo, ótimo. Não, mas essa situação é para a hipótese dele mandar registrar. Correto? Isso. Sim. Se retrotrairá os efeitos do casamento quanto ao estado do cônjuge à data da celebração. Pronto, só isso. Ô, Renato, essas formalidades previstas no artigo 1540 e 1541, elas poderão ser dispensadas, tem um erro aqui de plural, mas não tem problema, poderão ser dispensadas em quais hipóteses? Porque já ressalvamos Quais hipóteses? São duas. Se o enfermo convalescer e puder confirmar, ratificar o casamento na presença da autoridade competente. Do oficial. E também do oficial, né, do registro. Isso. Então, ele convalesce e ele ratifica. Convalesce e ratifica. Ok? Josélia, o casamento pode ser celebrado mediante procuração? Pessoal, isso aqui não diz respeito especificamente ao casamento culpativo. A gente tem que tomar muito cuidado na leitura da celebração do casamento. O que eu só vou dizer do capítulo é porque os artigos eles são agrupados por temas, correto? Então, deixa eu só mostrar para os senhores o que os senhores podem fazer uma determinada chave.
é o seguinte: o 1539, parágrafo 1539, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, o nome desse tipo de casamento é o casamento no caso de moléstia grave. Ele é específico. Ele não se confunde com o que está disposto, porque a lei não faz isso, inserção e subseção, que eu acho até seria bem prudente e pedagógico, né? Porque a gente não teria que ficar interpretando. Porque o 1540, o 1542, 1540 e 1541, ele diz respeito ao casamento, o nome desse casamento é num comparativo ou in extremis. Se não me engano, salvo melhor juízo, a palavra num comparativo significa viva voz. Não é isso mesmo, Elisa? Perfeito, okay. É isso aí. Ok. Ô Nilson, ô José, o casamento pode ser celebrado mediante procuração? Isso aqui tem a ver com a celebração do casamento, Sim. não tem a ver com as duas situações. É por instrumento particular, né? Um instrumento particular e com poderes especiais. Não, é por poder, instrumento público. Não, José. Desculpa. É instrumento público. E os poderes é que são especiais. Um instrumento ele pode ser público ou um instrumento particular. O instrumento público é a procuração pública. O instrumento particular é a procuração particular. Na verdade, a procuração é um nome que nós damos ao veículo. E qual o instituto? É o mandato. Então, você fala assim, vai passar a procuração. Na verdade, você vai outorgar mandato. Correto? Então, nós temos o figura do mandante, ou mandatário, e essa outorga será exteriorizada através de um instrumento que, corriqueiramente, é conhecido como procuração. Ficou claro? Uhum. Então, procuração. Pública. Se tivesse sido lavrada pelo tabelião de notas, ela é pública. Se tivesse sido lavrada ok, mas sempre pública. E com poderes especiais, tá bom, Josélia? Sempre pública. Isso. Ô Nilson, vamos lá. Ô Nilson, é necessário chegar ao conhecimento do mandatário a revogação do mandato? Por que responderá o mandante se for celebrado o casamento sem que o mandatário ou o outro contraente tivesse ciência da revogação? Não é necessário. A revogação... Então, vamos lá. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tiver ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Isso, ou responderá o mandante por perdas e danos. Responderá o mandante por perdas e danos. A Carlota Joaquina, vocês já ouviram falar na princesa? Ela era espanhola, ela casou com mediante procuração, sabiam disso? É verdade isso. Fato histórico. Eu assisti o filme, mas não lembro do detalhe, não. Professor, mas eu não entendi a primeira parte desse artigo. Como assim a revogação não necessita chegar ao conhecimento do mandatário? O mandatário é aquele que representa, não é? Eu acho que é no sentido de que ele é um direito potestativo. Vocês já ouviram falar nisso? Esse é um exemplo clássico do direito potestativo. O direito potestativo, ele está vinculado à decadência. Vocês se lembram disso? Isso quer dizer o seguinte, para ele se aperfeiçoar, é indispensável a aquiescência da outra parte. Essa é uma interpretação. Entendi. Ok? Porque ele depende disso. Ele depende simplesmente da mesma forma que o testamento, ele pode ser revogado pelo testador. O mandato, ele pode ser revogado pelo mandatário, pelo mandante. Independe da outra parte, afinal de contas, é um direito potestativo do mandante.
Faz sentido isso? Faz, aqui está muito mal escrito, né? Porque, assim, eu imagino assim, por exemplo, se o senhor me der um encargo por instrumento público, né? Eu vou ficar me desdobrando para cumprir. Aí a pessoa revoga e o outro continua se desdobrando, né? Eu acho que a melhor palavra seria usar a palavra independe. Independe. Chegar. Você não acha que independe não pode ser sinônimo de não melhor, necessita? Melhor. Uhum. Não necessita? Não necessita, independe. Ok, mas é nesse sentido. Do meu ponto de vista, ok? Óbvio que estamos abertos a interpretações. Elisa, o nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento não compatível? Poderá fazer-se representar no casamento não culpativo. Sim, o nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento não culpativo. Renato, qual o prazo de eficácia do mandato? De 90 dias. Todos os mandatos, não só do não compatível, todos. Todos, né? Tanto é que continua um parágrafo, tá? 90 dias. Josélia, o mandato pode ser revogado por instrumento particular? Só por instrumento público. Só por a questão do paralelismo, né? Ótimo, perfeito. Pessoal, se os senhores observarem, o artigo 1539, nós vencemos. O presidente do ato irá celebrar, onde encontrar-se. Fizemos aquele esquema, né? Dia à noite, sendo urgente, na presença de duas testemunhas, independente. Essas têm que saber ler e escrever, sim. Aí nós fizemos aquele quadro falta impedimento da autoridade competente, qualquer substituto legal. Falta impedimento do oficial do registro civil, outro ad hoc nomeado pelo presidente. O termo avulso do ad hoc será registrado no registro em 5 dias perante 2 testemunhas e arquivado. Então, esse 1539 está tranquilo porque nós temos esse esquema. O 1540 e 1541, parágrafos, também tranquilo. É isso aqui que temos aqui. O 1542 é a procuração do mandato. Fácil. Ficou faltando aqui. O 1537, o instrumento de autorização para casar transcrever-se integralmente na escritura, não tem problema. A celebração do casamento será imediatamente suspensa, recusa a solene afirmação, declara que essa não é livre espontânea e manifesta-se arrependido. Também tranquilo, 1538. O 1536 é que nós vamos ver depois. Outra coisa, amanhã, calma, amanhã eu quero passar para os senhores o que eu... Os senhores, será que os senhores... Não, eu vou fazer isso amanhã, porque a gente já teve muita informação aqui. Eu quero fazer amanhã para os senhores a questão da habilitação. Então, agora nós seremos mais céleres. Vou fazer para os senhores o quadro da habilitação. Eu já mandei aqui, mas não está muito bom. Vou fazer aqui no quadro a habilitação. Então, se os senhores forem observar, o capítulo 5, que vai tratar da habilitação, é um quadro como este, e que vai ser simples, o que vai ter aí, o que vai se apresentar, né, como desafio maior, em última análise, vai ser o artigo 1536. Então, esse aí que a gente vai despender aí um tempinho para falar sobre ele. Então, amanhã eu já vou marcar aqui com os senhores a habilitação. Vou falar aqui o quadro da habilitação. Eu vou fazer o quadro da habilitação. Vou fazer o quadro da habilitação. Vou fazer o quadro também do 1536. E vou comparar as causas suspensivas com as causas impeditivas, dos impedimentos e causas suspensivas. A gente não usa mais aqueles impedimentos dirimentes. Você lembra dessa expressão? Era impedimentos dirimentes e qual era o outro? Tinha uma outra expressão, mas não era? Agora é impedimento e causa suspensiva. Agora ficou ótimo. Impedimentos e causas suspensivas. É porque o suspensivo ele era um impedimento também. Impedimento, agora não vou me lembrar, mas causas suspensivas. Então, a gente continua aqui com o quadro. Eu vou tirar uma foto. Já mandei a foto para vocês. Ô Nilson, parece que a gente ficou falando. Não sei. Quer se manifestar de alguma coisa, Nilson? Não, tranquilo, professor. Tem muito detalhe, é muito bom, porque a gente acha que sabe, mas peca nos detalhes.
Os A detalhes gente é tem que perturba a gente. Elisa. Não, eu achei excelente, professor, ainda mais porque ninguém é paulista aqui, ainda mais com o meu sotaque de caipira, né? Porta, aquelas coisas, Roberto Carlos. Então, quando eu ouço os meus colegas aqui, amigos falarem, eu lembro do sotaque e aí eu não esqueço. É tão melhor, sabe? Eu estou gostando muito, assim, porque a gente fixa mesmo, né? Ver a outra pessoa falando, é muito importante isso. Você é auditiva no seu estudo, Elisa? Em geral, não. Em geral, eu sou visual. Mas só que eu gosto muito de reparar, assim, sotaque, né? E eu adoro a postura dos colegas, porque eu não tenho essa postura de prova oral. E eu aprendo muito aqui, porque eu vejo a segurança da pessoa quando vai falar, sabe? Que também já são candidatos mais maduros e que têm muita experiência, né? Em concurso oral. Renato, Renato, desculpa, você nunca me falou qual que foi o seu ponto na prova oral na Bahia, por acaso? Então, foi direito público, né? Foram aqueles Eu me primeiros. lembro, era registro público e foi a CESP, o UNB, né? Agora, sei Foi lá. diferente. Não... Mas caiu o direito público e Direito mais Direito constitucional, tributário, administrativo e registro público, né? Olha. Josélia, você quer manifestar, dizer alguma coisa? Hoje eu tô assim um pouco tonta. Josélia. Tô meio avoada hoje o dia todo. Josélia, nunca, não se deixe, expresse-se, sempre se expresse, entendeu? Não, tá tranquilo. Se forem os cartões, a gente vai continuar. Amanhã o pessoal da gráfica, que eu fui a Lavras agora à tarde, eles vão, o rapaz que não estava lá, ele vai me mandar o orçamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir essas páginas com eles, e aí eu vou mandar para o Sedex já cortadinho para você, tá bom? E vai ser um preço bem em conta, vai ter um preço do Sedex, mas vai ficar bem em conta. Então, eu vou mandar para você, e vai ser mais fácil você aí. E agora, o seguinte, você vai conjugar o bloco 1 com os esquemas, porque é muito difícil fazer só no bloco, tá? Tem que ter o esquema. Como o Nilson falou, realmente são muitos detalhes e coisas realmente que, como é parecido, por exemplo, no comparativo com o iminente risco de vida, né? Sei lá como é. O moléstia grave. O 39 com 41. Porque num comparativo e em extremes é a mesma coisa. É o risco de vida. É o risco de vida. Isso. No comparativo e em extremes. E o outro é o moléstia grave. A moléstia. Eles são detalhes assim, que a gente precisa realmente fazer quadros para não cair, né? Inclusive, esse quadro que eu passei anteriormente para vocês, do moléstia grave, o presidente irá celebrá-lo. Vocês vão ter que comparar um com o outro. Então, um fica de um lado. Isso, necessário, Ok? Então, tá. Então, pessoal, amanhã, Elisa amanhã fica comigo às 13 horas, que a gente está fazendo. 19 horas, nós encontramos aqui novamente. E o Renato, depois, no sábado, a gente vai fazer um encontro, né, Renato? Não se esqueça aí de colocar na sua agenda, tá? Vamos sim, com certeza. Então tá, pessoal. Então, muito obrigado. Então, até amanhã às 19 horas. Professor, só uma pergunta. Pois não. Sábado nós temos... A aula de manhã. Isso. Mas aí teríamos outro, né? Não, é porque você começou e eu tenho que ministrar a você 4 aulas. O que eu já fiz com a Elisa. Amanhã é a última aula da Elisa, porque eu ministrei para a Elisa terça, quarta, quinta e sexta. E para você, eu terei que ministrar das sucessões 4 aulas. Correto? Porque você não assistiu às aulas e você pagou pelas aulas. Então, eu vou conciliar com você como eu faço isso. Eu posso fazer, por exemplo, o nosso encontro aqui do 10 ao meio-dia e antes eu faço o encontro de 8 às 10 horas com você. É uma possibilidade. Se você achar melhor, posso fazer o encontro com você depois do meio-dia. Porque de manhã temos o encontro normal. O nosso curso normal é à noite e sábado de manhã. Mas eu tenho que encaixar com você 4 dias aí, que eu tenho que fazer os blocos das sucessões com você, que eu não fiz. Mas amanhã nós temos algum encontro... Além desse da noite normal? Hoje é quinta, não é? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Amanhã é sexta, normal com você, 19 horas.
Só com a Elisa que eu estou terminando as aulas dela, que ela não fez. É. E com você eu vou começar durante o final de semana. Aí você vai me falar qual que é o horário, como vai ser, eu vou combinar com você. Pode ser no sábado de manhã, pode ser no sábado à tarde, e a gente aos poucos vamos vencendo 4 aulas que eu tenho que fazer com você. Tranquilo? Então tá, mas amanhã, 19 horas, só com a Elisa que é às 13, tá bom? E 19. Tá bom, obrigado, professor. Obrigado, até Obrigada. amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau.